Muito bem, vamos então ao nosso tema de hoje. Estamos vendo as alianças de Deus com Israel. Vimos que na primeira aliança Deus prometeu, através de Abraão, levantar uma nação diferente entre todas as nações da terra, uma nação que levaria o nome de Deus. Nós vemos na segunda aliança Deus prometendo uma terra para o povo de Israel. A terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra onde eles seriam estabelecidos, a terra que Deus lhes daria, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. E nós vamos ver na terceira aliança, uma aliança feita com Davi, Deus dizendo que o seu descendente se assentaria no trono para sempre. Um governo eterno, um reino eterno. E hoje conversaremos sobre a quarta aliança. Essa quarta aliança de Deus com o seu povo Israel, uma aliança feita com os levitas. Quem eram os levitas? Levitas eram descendentes da tribo de Levi. E ali em Israel, quando eles estavam acampados junto ao Monte Sinai, enquanto Moisés estava lá recebendo as tábuas da lei, o povo pediu a Arão que fizesse um bezerro de ouro, o povo dançou, o povo sacrificou a demônios, o povo se esbaldou em paganismo, em orgias, em sensualidade, em coisas abomináveis ao Senhor. Isso entristeceu muito o coração de Deus. E, vez por outra, havia rebelião no meio de Israel. E numa dessas rebeliões, Deus mandou que fossem mortos todos os idólatras, todos os que se afastaram, todos os que estavam longe da vontade de Deus. E a tribo que estava do lado do Senhor, quando ele diz, quem está do meu lado? A tribo de Levi se adiantou. E o Senhor disse, vocês serão escolhidos para cumprirem o meu chamado como sacerdotes, como profetas. O ofício sacerdotal ficará ao encargo de vocês, os descendentes de Levi. E Moisés era descendente de Levi, seu irmão Arão. E Arão foi o primeiro sacerdote, ele e os seus filhos. E os descendentes de Levi, de Gerson, Coate, Merari, ali estavam para o ofício sacerdotal. E Deus fez uma aliança. Ele fez aliança com o patriarca Abraão. Ele fez aliança sobre a terra, dando através de Moisés e de Josué. Ele fez aliança com Davi, de um descendente que se assentaria no trono para sempre. E agora ele vai fazer uma aliança com os sacerdotes, os levitas, alianças eternas. Vamos ver essa aliança? Aí, o primeiro ponto nós vamos ver, aliança com os levitas. Ele também prometeu um sacerdócio perpétuo entre os levitas. Embora não haja nenhum templo em Israel agora, um dia haverá um sacerdócio em Israel novamente para servir no templo de Deus, de acordo com o que está em Jeremias 33, de 14 a 26, que é o tema do nosso estudo de hoje. É o texto que vai nos servir por base. E nós vamos ver que a pesquisa de DNA mostra que os descendentes da tribo de Levi podem ser identificados por um marcador único de gene. Nos nossos dias, milagres de Deus, coisas sobrenaturais, maravilhosas acontecendo em Israel. E uma delas é que com a tecnologia atual é possível detectar pelo exame do DNA se uma pessoa que se diz judeu é realmente judeu e se ele é um Cohen ou um sacerdote ou um descendente de Levi. Por que Deus preparou esta tecnologia exatamente agora para os nossos dias? Porque Deus tem uma promessa com os levitas. Deus tem uma aliança feita com eles que seria uma aliança perpétua, uma aliança para sempre. Ele estabeleceu para sempre com Davi o reino, o rei, o governo. E ele estabeleceu para sempre com os levitas a oficiarem diante de Deus, a intercessão, o culto.
diante do Senhor. Vamos então estudar esta aliança, a aliança eterna de Deus. Abra então sua Bíblia aí em Jeremias 33, vamos ver do 14 ao 26. Primeiro ponto, a promessa para o futuro se cumpre hoje. Olha o que está escrito: eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. O Senhor disse, olha, vai chegar o dia. Quando Jeremias vivia, quando Deus trouxe essa palavra pela boca do seu profeta Jeremias, o povo de Israel estava prestes a ser levado para a Babilônia. Uma grande parte já fora levada para a Babilônia. Os melhores da terra, os jovens, os nobres, os perfeitos, os melhores foram levados para a Babilônia. E lá em Babilônia, eles não foram, o rei Nabucodonosor não oprimiu o povo de Israel como escravos, como foram no Egito. Não os colocou para construir cidades e fazer tijolos, como foram no Egito. Não, eles já tinham uma cidade próspera, Babilônia. Eles já tinham um reino estabelecido, o Império Babilônico. E eles transportavam os povos vencidos para trabalharem, estabelecerem casas, comércio ali. Era uma estratégia de um general muito capaz, uma estratégia de um imperador muito inteligente, uma estratégia para tirar o povo da terra, para que eles não se reunissem, não se juntassem, não fizessem guerra, não proclamassem independência, mas estivessem ali na Babilônia tendo uma oportunidade de crescer na vida. Sabia que há muitas pessoas, muitos brasileiros e pessoas também de outras nações que deixam a sua nação e vão em busca de dinheiro, de negócio, de uma vida melhor, mais confortável em outras nações. Então saem do Brasil, vão para os Estados Unidos, vão para a Europa e lá começam a trabalhar, trabalham duro, conseguem ajuntar um dinheirinho e muitos estão ali naquele novo país, têm muito mais conforto do que de onde veio. Aí eles não querem voltar, eles querem ficar lá. Lá entra mais dinheiro, lá eles têm mais conforto, lá o nível, o padrão de vida é mais elevado, então eles não querem voltar. Era esta a proposta de Nabucodonosor, esta é a proposta de Mamon, a potestade da riqueza, do engano para as pessoas. Nabucodonosor sabia disso, que se ele propiciasse um ambiente favorável para as nações conquistadas no seu país, no seu império, as pessoas estariam satisfeitas, iriam dar o seu melhor, iriam prosperar e ficariam ali, confirmando o seu domínio, fortalecendo o seu império. Nós vemos muitos africanos que às vezes vêm para o Brasil, outras nações, e não querem, às vezes vêm aqui para Belo Horizonte para estudar na Universidade Federal, porque há um convênio com as nações, eles não fazem vestibular, e eles entram na faculdade, na Federal, e aí vão estudar medicina, fisioterapia, vão estudar várias matérias, várias faculdades, e então, quando se formam, que o que eles vieram buscar era para levar ao seu país, para melhorar o seu país, aí eles pensam, eu vou voltar para Moçambique, eu vou voltar para Angola, eu vou voltar para o Congo, eu vou voltar para aquela falta de conforto, para o que eu deixei em meu país, e eles então ficam por aqui. Este era o propósito de Nabucodonosor. E muitos em Israel fizeram seus negócios, o seu comércio e ficaram ali. Mas o Senhor disse assim, olha, que ele haveria de cumprir a sua palavra, a palavra que ele deu a Israel e a Judá. A palavra de voltar à sua terra, a palavra de fazer de Israel uma nação abençoadora.
e o inimigo não haveria de encantar o seu povo e tirá-los do propósito de Deus. Mesmo que tentassem, mesmo que muitos ficassem, mas Deus haveria de agir. Vamos ver? Continuando, nós vamos ver o ponto 2. Jesus é o descendente de Davi, ele é o filho de Davi. O texto continua nos dizendo o seguinte: naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Aqui o Senhor está prometendo, como ele disse, na aliança anterior, que haveria de dar o descendente de Davi para reinar. Mas ele está falando aqui sobre um reinado de justiça e juízo. Justiça e juízo ele executará sobre a terra. E o Senhor aqui vai dizer no ponto 3, promessas de salvação para Israel. Essas promessas estão se cumprindo em Cristo. Olha o que diz: naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Aqui o Senhor está trazendo as suas promessas, a sua aliança para o campo espiritual. Sim, porque quando se fala de levitas, se fala de sacerdócio. Quando se fala de sacerdócio, se fala da vida espiritual, ligando o homem a Deus. O ofício sacerdotal é este, levar o homem a Deus. E então aqui o Senhor fala que Judá será salvo. Há uma promessa de salvação para Israel. Nós sabemos que quando Pilatos foi julgar Jesus, ele não achou nenhuma falha em Jesus digna de uma sentença de morte. Ele disse: não vejo nada neste homem para que ele seja morto. Eu não vejo nada neste homem para que ele seja crucificado. E eles disseram: olha, se você mantiver este homem vivo, você não é amigo de César, porque ele se fez rei dos judeus. Nós só temos um rei que é César. E Pilatos disse: bom, se vocês não querem o seu rei, o rei dos judeus, que farei de Jesus, chamado Cristo? E eles gritaram: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos disse: hei de crucificar o rei de vocês, o rei de Israel? E eles disseram: nosso rei é César. Pilatos manda trazer uma bacia com água, lava suas mãos, enxuga na toalha, dizendo: olha, eu estou limpo do sangue deste justo. E os judeus daquela época disseram: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Nem Pilatos está livre, porque a condenação de Jesus foi assinada por Roma. Quem colocou Jesus ali na cruz foram soldados romanos. Foi Roma, foi o mundo. Na verdade, Jesus foi à cruz por causa de toda a humanidade. Não foram os judeus, não foram os romanos, fomos nós, os nossos pecados. Por causa dos nossos pecados é que Jesus foi para a cruz, para pagar a nossa culpa, para pagar pela nossa condenação, sofrer a nossa condenação em nosso lugar. E nós vemos então aqui que o Senhor está prometendo que haveria de trazer salvação para todo Israel. Como vai ser isto? Quando vai ser isto? Como isto vai se cumprir? Quando isso vai acontecer? Deus prometeu. E o que Deus prometeu, Ele cumpre. Ele disse: olha, naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. O ponto 4 do nosso estudo: a promessa sobre o trono e o sacerdócio em Israel. Deus está falando aqui através do seu profeta Jeremias a respeito da promessa que ele fez. Ele diz aqui: porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim
para que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Ora, Deus não precisava fazer esta promessa. Ora, Deus podia mudar completamente as questões em Israel, os costumes em Israel. Deus não precisava mais de sacerdotes. Mas olha o que ele disse. Ele falou aqui sobre as duas coisas. Não faltará descendente de Davi que se assente sobre o trono. Depois de Jeremias, ninguém se assentou mais no trono. Não houve rei em Israel no Império Romano. E o Império Romano destruiu Jerusalém e veio a dispersão dos judeus por toda a terra. Mas o Senhor disse, não faltará o descendente de Davi. Ele estava falando a respeito de Jesus, o Messias, o Cristo, o prometido, o Filho de Deus, que iria reinar sobre Israel, e não só sobre Israel, mas sobre toda a terra. E ele diz, nem faltarão sacerdotes levitas. Não faltará a eles homem que esteja diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifícios todos os dias. Nós vamos ver no profeta Ezequiel que o templo vai ser reconstruído. As medidas, como ele vai ser, a sua planta, tudo está profetizado no livro de Ezequiel. Nós vamos ver que esse templo vai ser levantado num período em que um homem vai assumir, vai receber a autoridade das nações da terra para assumir um governo sobre as nações. É o anticristo. E ele vai enganar os judeus por 3 anos e meio, terão uma aliança com ele, pensando que ele é o Messias. E então, depois de 3 anos e meio, essa aliança vai ser cortada, porque ele vai colocar a sua imagem no templo para ser adorado. E os judeus não fazem imagens, e os judeus não adoram imagens. Então eles vão dizer, esse não é o Messias, ele está contra as Escrituras. E ao romper a aliança com ele, eles serão perseguidos. Serão perseguidos e virão todos para destruir Israel. Israel vai clamar ao Senhor e Jesus virá em socorro de Israel, para destruir o anticristo, o falso profeta, a besta, para destruir o poder do inimigo e estabelecer o seu reino aqui na terra. Vamos ver que esta promessa, ela se cumprirá. O trono de Davi para sempre e os levitas. O ponto 5, a infalibilidade das promessas do Senhor. Está escrito, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor, se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia e nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono. O Senhor está reiterando a aliança com Davi em Jeremias, tantos anos depois de Davi. Ele falou primeiramente a Davi. Davi confirmou esta aliança no Salmo 89, escrito por ele, cantado por ele. E anos depois, Jeremias, o profeta do Senhor, o profeta de Deus que viveu e profetizou em tempos difíceis. Ele é chamado profeta chorão porque ele chora pelo povo, ele chora porque a nação está distante de Deus. Jeremias, no seu tempo, profetiza que o descendente de Davi se assentará sobre o trono. Isso para sempre. Ele diz a palavra, assim como Natã disse a Davi tantos e tantos anos antes, centenas de anos antes de Jeremias, o Senhor disse, olha, assim como a minha aliança será como o dia e a noite, a lua e o sol governando o dia e a noite, as estações e os tempos fixos, estabelecidos, a minha aliança é eterna, é fixa.
Se deixar de existir sol e lua, então eu não cumprirei minha promessa. Mas sol e lua existirão até que ele venha, até que se cumpra toda a palavra de Deus. E vamos ver o próximo ponto, ponto 6. Grande número de levitas para o serviço no templo. O templo vai ser levantado e vai ter levitas de novo trabalhando. Diz assim: como também com os levitas sacerdotes meus ministros, como não se pode contar os exércitos dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi meu servo e os levitas que ministram diante de mim. O Senhor coloca aqui os levitas junto com Davi. Davi é da tribo de Judá, os levitas da tribo de Levi. Levitas são intercessores, mas também adoradores. Davi, da tribo de Judá, o seu descendente, o Messias, é da tribo de Judá, mas Davi é um adorador. Os levitas são adoradores, estão juntos nesta mesma promessa. Deus disse: eu vou tornar incontável como a areia da praia os descendentes de Davi, os descendentes de Levi. Serão incontáveis, incontáveis a descendência de Davi, os judeus, a tribo de Judá. Incontáveis como a areia da praia, os levitas. E é interessante que, apesar de não estarmos ligados por sangue a Israel, mas os gideões, nós somos chamados para ser sacerdotes. Aliás, todo cristão é um sacerdote, é um levita, é um intercessor. Somos chamados para intercessão, somos chamados para adoração. Intercessão e adoração sem cessar, preparando a vinda de Jesus. Estes levitas, estes descendentes de Davi, o adorador do Senhor, eles são chamados e eles são multiplicados no tempo do fim. E isso em Israel, e isso em toda a terra. Deus disse: olha, esta promessa é eterna. Eu cumprirei, diz o Senhor. O 7º ponto: dúvida a respeito do cumprimento das promessas de Deus na história. Veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: não atentes para o que diz este povo. As 2 famílias que o Senhor elegeu, agora as rejeitou? Assim desprezam a meu povo, que a seus olhos já não é povo. O povo pensava: Deus rejeitou. Por quê? Porque os tempos de Jeremias foram tempos de guerra. Foram tempos de humilhação. Foram tempos difíceis. Foram tempos de cerco da cidade, de humilhação, de prisão, de levar o povo para a Babilônia. E então vinha a dúvida: será que Deus rejeitou o seu povo? Deus abandonou o seu povo? As famílias que ele elegeu, a Judá, a Efraim, as tribos de Israel, Deus rejeitou? Assim desprezam o meu povo, que a seus olhos já não é povo. O povo estava em opróbrio, em humilhação, em tristeza, em descrença, por causa de tamanha opressão de Babilônia. Opressão do inimigo, um cerco que durou vários anos, fazendo as pessoas comerem estrume de pombo, cabeça de cavalo e até os seus próprios filhos. A placenta e os bebês natimortos ou próprios bebês foram sacrificados. Tal foi a humilhação do povo. Vinha a dúvida, mas Deus cumpre sua promessa. O último ponto: o descendente de Davi reinará eternamente sobre o seu povo. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte e deles me apiedarei. Esta é a promessa de Deus. E Deus cumpre. Esta foi a aliança dele, dizendo:
Vou multiplicar a descendência de Davi, vou multiplicar a descendência dos levitas. E tem Cohen para todo lado, tem sacerdotes para todo lado, em todas as nações, de todos os lugares. Deus disse que multiplicaria. E Ele disse que eles executariam o ofício sacerdotal nos tempos do fim. E estamos vendo lá em Israel, sacerdotes se preparando, aprendendo ao sacrifício e já sacrificando em Jerusalém, preparando para este tempo. E você está preparado para a vinda de Jesus? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados e me entrego a Ti, confiando na Tua promessa. Salva a minha vida, perdoa-me e dá-me um novo coração. Abre o meu entendimento para ver o Senhor trabalhando e agindo em toda a terra, principalmente em Israel. Eu me entrego a Ti e que a Tua bênção sobre a minha vida alcance o Teu povo em Israel e em toda a terra. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.